orei. Orei. Que nem diz aqui, ó. Limpem as suas mãos, pecadores. Quer dizer o quê? Não é chegar lá e lavar assim a mão lá na água, não. Limpar é você parar em um cantinho da sua casa, onde você estiver, respirar e fazer o quê? Uma oração. É para Deus, orar. Que Deus vai te limpar, vai te purificar. Amém? E eu, depois que comecei a fazer isso, essa oração, quando eu ficava nervosa, eu já queria eu já queria fazer coisas que não é de Deus. E tipo assim, as minhas filhas viam aquilo e ficava pra elas assim, repetindo. Aí eu falei, não, eu tenho que me controlar mais porque eu sou exemplo para minhas filhas, né? Aí, hoje em dia eu já consigo me controlar mais, já consigo falar mais, que até pra falar na minha voz, quem não sabe, eu sou gaga. Mas depois que eu comecei a ter aquele relacionamento com o Espírito Santo, que eu fui falando, conversando, que eu fui orando, hoje em dia eu já tô bem melhor. Eu já consigo falar, eu já consigo me expressar mais. Porque antes eu travava, eu não conseguia falar. Tipo assim, pra te falar aqui, agora não iria sair nada. Iria sair praticamente? Não iria sair nada. E quem me conhece sabe do que eu tô falando. Porque às vezes, né, a pessoa está passando por uma emoção, uma situação, e ela não sabe. Ela já até foi ao médico, já procurou tratamento, e às vezes ela não está conseguindo entender que a voz do Espírito Santo é ele que faz o trabalho completo. Porque a pessoa começa a observar que quando ela não orava, ela era de uma maneira. Quando ela passou a orar, ela já viu que começou a ter um domínio próprio. Nisso, é dia a dia, gente. Ninguém vai ser transformado. Jesus não faz mágica. Ela está no processo. Cada um de nós vivemos um processo. E às vezes a pessoa acha que tem que ser um estralo de dedo. E não é dessa maneira. E hoje, o que ela acabou de dizer aqui é uma verdade. Para essa purificação precisa de estar o quê? Orando, procurando ter mais paciência, se observar mais a detalhe. Quando você participa da Santa Ceia, normalmente aqui cai numa quarta e no domingo, a palavra já diz tudo, examinar a si mesmo. O momento hoje dessa pregação dá para a gente ver como é que estão as nossas emoções. Como é que nós estamos com Deus, amém? Que nem também posso falar isso? Pode? Eu estava vendo, não faz muito tempo não, essas semanas assim, atrás, eu tava com medo de ficar dentro da minha casa. Como pode isso? Como pode isso? Eu não conseguia, tipo assim, nem dormir direito. Eu cochilava e eu já pensava que tinha gente dentro da minha casa, mas não tinha ninguém, gente. Tinha gente. Aí eu peguei, como foi, se eu não me engano, ou foi na quarta-feira passada, ou foi no domingo. Foi no domingo. Uma palavra que o pastor falou veio na minha cabeça. Para mim fazer uma oração forte todo dia na minha casa. Se fosse antigamente, eu não ia dar nem a mínima. Mas eu coloquei em prática.